Fala galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Eu não gravei o vídeo do mês, mas porque tá corrido pra caramba. E eu tenho algumas novidades pra falar pra vocês, algumas coisas legais que estão acontecendo esse ano. Como eu tô me estudando, tipo, porque tá pesado, tipo, tá puxado pra caramba. E assim, tem várias coisas que a gente vai conversar porque agora tá na reta final e eu gostaria de deixar pra vocês, então depois da vinheta a gente conversa. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer pra vocês que as redações que eu já mandei pro estúdio, eu tô tendo um padrão de notas. Eu bati num teto, né, que é o teto de 920 e eu estagnei nesse valor. Então as minhas últimas duas redações que eu mandei eu já recebi essa mesma nota. Mas assim, tudo indica que o que eu criei, tipo, no início do ano, padrão que eu fui aprimorando ao longo do tempo, esse padrão melhorou e agora eu consegui uma consistência. Todas as minhas redações elas saem mais ou menos da mesma forma, independente do tema, eu tenho a mesma coerência, a mesma forma de articular, mais ou menos os mesmos conectivos, mas eu sempre tento trazer alguma coisa mais criativa que não desestruture a minha redação. Então, para quem tiver dúvida de alguma coisa, tal, eu vou deixar um link, vocês podem acompanhar as minhas redações e é isso. A redação era uma coisa breve, ó, tá tremendo a câmera, pronto. A redação era uma coisa breve que eu ia falar pra vocês, até porque é uma coisa que vocês sabem que eu tô trabalhando bastante esse ano. E se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, lendo as minhas redações, falando o que eu fiz pra melhorar. E é isso, mas fora a redação, o que eu gostaria de dizer pra vocês é que o meu planejamento, tipo, eu peguei os assuntos importantes mesmo, eu já fechei os assuntos importantes e agora o que eu tô fazendo? Eu só tô lapidando alguns assuntos, tipo, reforçando alguns assuntos que eu já estudei, pegando de novo, por exemplo, coisas de equilíbrio químico, pegando termoquímica de novo, pegando análise combinatória, probabilidade, a parte de geometria espacial. Então eu estou repassando várias coisas importantes, vários tópicos que eu sei que cai porque eu estou fazendo as provas antigas e eu estou repassando isso daí, tipo questões que eu também não consegui fazer na prova, eu vou pego de novo essas questões e tento fazer de novo agora que eu já vi a maioria dos conteúdos importantes. Tem algumas coisas que eu tô vendo ainda, não vou mentir, principalmente de humanas, mas assim, sendo sincero, humanas eu tenho facilidade, então não tem problema. Tanto é que no último simulado que eu fiz, eu não sei se vocês viram, quem é inscrito tal, ou quem é aluno deles, do estude, eu acertei 36 questões de humanas, eu poderia ter ido melhor, e acertei 38 questões de linguagens, então eu melhorei bastante em linguagens. Matemática, assim, como eu tenho um problema para fazer prova online, matemática eu acabei acertando 20, eu poderia ter feito bem mais, tipo, depois eu peguei a prova, porque eu não consigo gerir bem quando é virtual, assim, eu sinto a necessidade de folhear a prova, de rabiscar, de procurar questão, então eu perco um pouco essa maleabilidade quando eu estou numa prova online, então isso me prejudica um pouco. E com relação à prova de ciências da natureza, eu acertei 28, ainda é muito insuficiente, eu acho que dá para aumentar para pelo menos 35, e essa é a minha meta. Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês, espero que não esteja um fluxo muito desordenado de ideias, mas o que eu queria mesmo é trazer algumas novidades. É que eu vou iniciar agora, semana que vem eu já vou iniciar as provas antigas do Enem, fora os simulados que eu tenho também da prova, e agora eu vou começar a focar no Enem. Então depois que eu terminar o Enem, eu começo a focar algumas outras provas também, e depois que eu passar, tipo, que eu fizer a prova do Enem, eu tô com uma ideia interessante também de fazer uma coisa que foi importante para mim no ano passado, que saiu da prova do Enem, eu vou focar bastante na prova da FUVEST,
refazendo as provas antigas. Então é uma coisa que eu acho que vai funcionar bastante, uma coisa que eu já apliquei, e para que eu faça isso eu tenho um motivo que eu vou pausar para respirar e eu já faço para vocês. Espero que não tenha ficado bagunçado, gente, é que eu tô gravando rapidinho o vídeo, porque eu ainda tenho que estudar algumas coisas. Então é o seguinte, eu tenho uma novidade legal, tipo, eu consegui uma coisa inédita. Eu tava com as minhas férias atrasadas, então assim, eu já tirei férias esse ano, eu tirei em fevereiro, e exclusivamente esse ano eu consegui férias, as minhas férias que estavam atrasadas, eu consegui tirar para o mês de novembro. Então, o mês de novembro, que para mim é o mês mais importante de todos, eu vou conseguir passar de férias. Então, isso vai ter um peso muito, 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 muito determinante nas provas que eu vou fazer. Porque ano passado eu fiz a prova da FUVEST e no dia anterior à prova da FUVEST, que foi no sábado, né, eu tinha plantão e não teve como eu trocar. Tipo, não tinha como trocar, era descanso semanal remunerado. Então não tinha como fazer troca. O RH não conseguiu fazer a troca e eu não consegui nada, assim, eu não consegui nem conversar com a minha supervisora para ver se ela fazia a troca para mim. E o que que acontece? Eu fui pro serviço e eu não consegui dar uma cochilada lá no serviço boa tal para que eu fosse fazer a prova da FUVEST. O que que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu já estava um pouco nervoso e eu consegui assim dar uma cochilada de umas 2, 3 horas no máximo e fui para a prova da FUVEST com um pouco de sono. Chegou no dia da prova da FUVEST, tipo, por mais que eu tivesse me preparado, eu estava um pouco cansado, eu tava com a mente cansada. Então chegou um momento da prova que eu não aguentava mais, tipo, eu cheguei a ficar com um pouco de sono. E isso me prejudicou um pouco no desempenho, porque tinham questões que eu, assim, eu abria e falava, meu, eu consigo fazer, tipo, mas o meu cérebro tá cansado. E assim, eu comecei a chutar algumas coisas meio que por cansaço mesmo. E eu não parei assim para raciocinar nas questões. Eu acho que dava até para eu ir para a segunda fase no passado, porque eu fiquei por alguns pontos na minha categoria. Mas esquecendo, deixando esse lado, o que importa é que esse ano eu vou ter férias. Então as minhas férias vão ser no dia a partir do dia 11. Eu não vou conseguir pegar o ENEM, mas pelo menos eu já planejei isso, já vi direitinho. Então, no dia anterior ao Enem, dos 2 dias, um eu vou estar de folga normal e no outro eu vou conseguir trocar com uma amiga minha da escala. Então já tá tudo tranquilo, tipo, já tá definido. E quando eu for para a prova do Enem, que vai ser a única que eu vou fazer assim, estando trabalhado, pelo menos eu vou estar descansado. E a FUVEST, eu já vou estar de férias, eu vou ter esse período de férias, por isso que eu vou refazer as provas da FUVEST para dar uma recalibrada, tipo, para eu chegar pilhado mesmo, não pilhado no sentido de, tô ansioso, não, pilhado no sentido de automático mesmo, de chegar e pegar a prova e fazer e já era, tipo, descansar bem tranquilo. Então, assim, eu acho que essas férias que eu consegui, meu, sério, isso daí vai ter um impacto exorbitante no meu desempenho, porque eu nunca, todos os anos, desde que eu presto vestibular, desde 2014, eu nunca consegui ter um ano em que eu tivesse férias no período em que eu fosse fazer prova. Então, assim, eu não acredito em superstições, mas quem acredita pode ser alguma coisa que vá me ajudar nisso daí. Então é isso, gente. Essa é uma novidade e eu vou falar mais algumas coisas para vocês. Bom, uma coisa que eu queria passar para vocês que me ajudou bastante a eu conseguir ver os principais assuntos, assim, que são aqueles cabeludos que eu preciso dominar porque eu tô vendo muito nas provas e tá aparecendo muito isso. E eu consegui fechar esses assuntos e vou agora já tô revisando alguns deles. O que me ajudou nisso, o que foi? Eu fiz pelo menos isso pra mim, tipo, como eu tenho mais dificuldade na parte de exatas, eu tenho mais dificuldade na parte de física e matemática. Química esse ano, tipo, tá bem tranquilo. Física tem algumas coisas que são complicadas, então eu empenho assim um tempo maior também. Matemática principalmente. Desculpa, gente, eu parei de falar porque o meu irmão passou aqui agora e eu morro de vergonha de gravar na frente dos outros, então eu tive que esperar um pouquinho e tal.
eu tava falando de como eu fiz tal, pra estudar os assuntos e pra fechar os principais e pra conseguir revisar esses outros que eu já terminei assim. Então é o seguinte, eu peguei a semana de segunda a sexta-feira. Para mim era proibido ver assuntos de humanas, assuntos de linguagens, qualquer outro assunto que não fosse exatas. Então, de segunda a sexta, só exatas, tipo, só química, só física, só matemática. E o máximo de contato, assim, todo dia mesmo, focado mesmo. E o que que eu fazia? Quando chegava no final de semana, eu pegava a parte de humanas, a parte de linguagens, tal, e biologia, por incrível que pareça, gente, biologia, porque biologia eu tô indo muito bem nas provas, assim, a maioria das vezes ou eu gabarito ou eu fico por um ponto, assim, de fechar a prova. Nossa, então, o que que eu faço? Eu deixo biologia, deixo humanas, deixo todos esses assuntos. E para vocês verem, né, humanas, acertei 36, linguagens na última prova também acertei, linguagens foi 38. E naturezas, assim, o que me prejudicou mesmo foi algumas que eu perdi de física e de física e de química que eu perdi, mas tudo bem, é que a prova, essa última prova do estúdio estava bem fudidona mesmo, de natureza. Quem faz estúdio pode confirmar que estava pesado. Mas beleza, chega final de semana, eu pego essas matérias de humanas, de linguagens e a parte de biologia e sento bala, tipo, uma tacada só. Nem perco meu tempo com algo. A maioria das coisas eu nem perco tempo com a aula. Eu vou para os exercícios. Se eu tiver um número bom de acertos, tá ótimo. Tipo, tô lembrando do assunto bem. E se eu começar a perceber que eu tô errando muito em alguma coisa, eu pego a aula de revisão, vejo a aula de revisão suave e depois sento bala de novo nos exercícios. E eu acho que isso está sendo muito, muito produtivo para eu conseguir ter um contato com tudo, assim, com tudo que eu preciso para a prova. E principalmente, assim, ter um tempo bem de contato, assim, com as coisas que eu estudei de exatas, porque é uma coisa inacreditável, gente. Por mais que a gente se mate esses assuntos, combinatória, probabilidade, tipo, eu aprendi pra caramba mesmo esses assuntos, estava conseguindo fazer bastante exercício, mas quando eu peguei de novo, assim, para fazer a revisão, algumas coisas já tinha dado uma esquecidinha e tal, então, meu, e disso eu tiro uma conclusão que eu gostaria de passar para vocês. Não deixem de estudar. Sério, gente, não deixem de estudar. Por mais que a gente esteja na reta final, por mais que algumas pessoas estejam só focadas mesmo nas provas antigas, não deixem de estudar. Por quê? Porque chega um momento em que vocês estão fazendo determinada quantidade de acertos e vocês estagnam nesse teto, vocês ficam só batendo na mesma coisa. E o que que vai fazer vocês superarem isso? Conseguirem ter uma meta maior e depois de sempre aumentando assim, gradualmente, estudar, revisar assuntos, tal, estudar os assuntos que vocês estão indo mal, tal, mas meu, revisar, porque isso vai calibrar vocês, assim, vocês vão ter contato com esses assuntos, vão ver algumas coisas que vocês estão errando, tal, e falam, nossa, eu estou errando nessa parte, assim, nesse conceito. E quando vocês fizerem as provas, vocês vão estar mais atentos. Por isso que é bom estar fazendo prova e continuando, mesmo fazendo prova, continuar estudando, para que vocês não estagnem num determinado ponto, porque quando vocês estagnam, a tendência ou é vocês permanecerem nisso e irem decrescendo aos poucos, assim, sei lá, cai um ponto. Tanto é que aconteceu isso comigo. Na prova anterior a que eu fiz agora do estúdio, que já fazia um pouquinho mais de tempo, eu acertei 111. Tipo, eu falei, caralho, mano, eu na prova oficial acertei 105 e subi só isso. E depois na próxima, já que eu já tinha continuado estudando focado bastante coisa e tal, tinha revisado coisas importantes, eu já aumentei para 122. E agora minha próxima meta é 130 e assim sucessivamente. Então, gente, e com certeza eu vou conseguir isso agora, porque agora eu vou focar muito nas provas antigas e nos simulados que eu tenho do Enem. Então eu já tô com tudo impresso aqui, já vou sentar bala nisso daí a partir da semana que vem. As provas da FUVEST eu fechei e
quando chegar mais ou menos novembro, que eu já tiver de férias, já tiver feito a prova do Enem e tal, tudo, eu vou me fechar do mundo e vou focar nessas provas da FUVEST. Eu vou refazer essas provas da FUVEST sem perder o foco que eu disse pra vocês, que é sem parar de estudar. Eu vou continuar vendo teoria tal das coisas, revisando tudo e fazendo exercícios tal de fixação, tudo, mas o meu foco vai ser refazer essas provas, porque eu preciso chegar calibrado para no dia da prova eu chegar tranquilo no automático e fazer a prova e acabou. E por que que eu digo que é importante? Alguns podem falar, nossa, mas Alexandre, você ia focar agora nas provas escritas, isso e aquilo. É interessante, assim, eu trabalhei bastante prova escrita esse ano e eu trabalhei muito a questão de questões escritas, para falar a verdade mesmo, questões abertas, trabalhei bastante esse raciocínio. Mas de que adianta eu ter esse raciocínio se eu não conseguir ir para a segunda fase, que foi o que aconteceu ano passado? Então agora eu vou me centrar bastante nessas primeiras fases que eu vou fazer, e depois que eu passar assim das primeiras fases principais, que para mim é a FUVEST, é o Enem, que o Enem é a primeira fase da Unifesp, quem não sabe, também tem a Unicamp, a Unesp, que se você tem que ter uma pontuação elevada para você conseguir para a segunda fase. Então eu vou me focar bastante nessas provas, principalmente no Enem e principalmente na FUVEST, para depois que eu retornar, tipo, fizer as últimas provas assim, eu focar na segunda fase e começar a resolver mesmo para valer essas provas, porque ao longo do ano eu trabalhei bastante questão aberta, então não é um problema mais para mim isso daí. Então agora é fazer uma estratégia certa pra, sei lá, não dar um tiro no pé nesse momento que é crucial. E eu vou falar mais algumas coisas, alguns detalhezinhos que pode fazer diferença pra vocês também, vai saber, né? Bom, gente, tem uma coisa que eu falei pra uma amiga minha que ela perguntou pra mim e que eu vou falar pra vocês que fez bastante diferença pra mim. Eu tive um problema muito grande com a parte emocional no início do ano, porque eu esperava muito, assim, eu contava, porque eu fiz, por mais que eu, não que eu tivesse me dispersado um pouco no ano anterior, eu tinha me focado em algumas coisas tal, então eu fiz algumas provas antigas também, e eu tinha na cabeça que pelo menos dava para eu entrar numa universidade, nem que seja particular. Eu tava com isso na cabeça. E assim, pra mim, passou na particular, eu vou e faço. Tipo, eu não tinha esse problema, não. Eu não tava bitolado assim, escola pública, faculdade pública. Não. Eu já ia pegar e já ia fazer e cursar. Porque é medicina, né, gente? Aí, eu, eu fiquei muito assim, eu perdi muito tempo, mesmo esperando os resultados, assim, muito ansioso nesses grupos de medicina e vendo comentários do pessoal comentando também, todo mundo uma pilha, assim, tudo ansioso com o resultado, essas coisas, SISU e tal. Isso fez muito mal pra mim, e não fez só mal, que fez eu perceber... Espera aí. Nossa, gente, todo mundo quer me atrapalhar, mas tudo bem. Não fez só mal, como fez eu perceber que nos anos anteriores todos, que eu fiz a mesma coisa, sempre prometi pra mim, vou tentar desativar um pouco a rede para eu ficar um pouco mais centrado no que eu estou fazendo, as redes sociais. E sempre desativei no período e depois reativava. Eu lembro que o máximo que eu fiquei foi 2 meses, assim. E isso mexia muito com o meu emocional, e hoje eu noto que eu perdia muito tempo nas redes sociais, muito tempo mesmo, assim, tentando, sei lá, para ver o que o povo tava fazendo, falando nos grupos, para ver alguma pessoa tal, se a pessoa passou tal, esse monte de coisa que a gente faz no Facebook. Então, fazer testão de coisa inútil, então assim, entre aspas, né, inútil, mas só que não tivesse conectado com o que eu tava fazendo. Então, assim, eu acho que a melhor decisão que eu tomei, isso daí não tô falando pra vocês, ó, façam isso, não. Isso daí é o que eu fiz e funciona pra mim. Foi eu ter no início do ano, em fevereiro mais ou menos, eu desativei as redes sociais, e hoje eu vejo o impacto que isso daí teve com relação...
Se eu for interrompido mais uma vez, eu paro de gravar. Então, gente, o que eu tava falando, isso fez uma diferença determinante na qualidade dos meus estudos. Hoje, assim, eu consigo parar, fazer as minhas coisas sem me preocupar com o que tá acontecendo no mundo. E é óbvio que é uma coisa que foi muito preocupante, as coisas que estão acontecendo no nosso país e tal. Eu fico puto mesmo, mas eu não posso me dispersar, assim, eu tenho que continuar focado no que eu tô fazendo. Então, assim, tá distante das redes sociais, do Facebook, do Instagram, já fez uma diferença substancial para que eu ficasse focado no que eu tô fazendo. E eu tô conseguindo bater minhas metas, eu tô conseguindo estudar, tô conseguindo ter uma rotina, que era uma coisa que eu não conseguia ter, uma rotina linear, uma rotina bem pesada mesmo, puxada, que também, assim, é puxada, claro, porque a gente sabe que como é, mas também consigo minimamente dormir e tal. E quando eu tô muito cansado, eu tiro um dia assim para descansar, tal, eu dou um dia de folga se eu estiver muito exausto. Mas eu tô conseguindo fazer coisas que eu não conseguia antes por causa disso. E principalmente o controle emocional. Eu tô vendo muita gente angustiada, muita gente que vê, tipo, eu não sei porquê, não é uma crítica que eu faço, mas parece que quando chega nessa época, assim, o pessoal do YouTube é uma coisa que, assim, maluco, coisa de louco. Posta vários vídeos assim para aumentar a ansiedade do pessoal, para aumentar a pilha do pessoal. É assim, eu sou um pouco contrário a isso. Quem faz essas coisas mesmo para acrescentar, para dar um estímulo, tá, um gás, parabéns. Mas quem faz para aumentar a ansiedade é uma coisa que eu não concordo. Mas assim, gente, é, eu vejo muita gente assim nesse momento ansioso e eu não tô assim, eu tô bem tranquilo mesmo, eu tô centrado no que eu tô fazendo. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês mantenham o controle, que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Um monte de coisa não deu certo para mim no início do ano, não deu agora, tipo, não vai dar, mas o principal tem coisas que estão dando certo, então valorizem isso, valorizem o que vocês construíram até esse momento, por mais que você sempre se atrapalhou em algum momento e tal, mas conseguiu ter os seus momentos de estudo ao longo do ano. Valorizem isso e tentem sempre aprimorar mais as coisas que vocês estão fazendo. Continuem fazendo as provas antigas. É, não parem de estudar. Não caiam nessa de que chegou na reta final, tem que ficar bitolando em prova. Não. Faz prova, mas também continue estudando assim os assuntos que vocês estão indo mal. Porque é uma coisa que compensa muito, assim, as coisas que aparecem muito também na prova, que vale a pena as coisas que realmente assim que vocês também são fortes, vocês compensa vocês também rever algumas coisas, porque é muito bom vocês chegarem confiantes assim na prova para você não perder questão, porque é uma coisa importante. Tenham as metas de vocês, batam essas metas, não se desesperem, não fiquem perdidos assim vendo esses vídeos, tal, essas coisas que só sabem aumentar a ansiedade, não entrem nisso. Se vocês verem alguém tal que tá colocando muita pilha assim, colocando muita ansiedade no pessoal, meu, tenta sair, tipo, eu saio dos grupos, eu sou uma pessoa bem antissocial mesmo. Quando eu vejo que tá essa palhaçada de gente querer aguçar a ansiedade dos outros, eu saio, não tem problema, saio. Então, assim, se vocês puderem, assim, seria interessante, só para quem puder mesmo, desativar a rede social, ficar tranquilo agora, esfriar a cabeça, se centrar em você mesmo. E, gente, é isso. Eu pretendo reativar as minhas redes sociais já, mais ou menos no final de janeiro, né? Porque eu acho que eu não vou aguentar, tipo, esperar os resultados no tédio. Não é nem pelo. É por causa que, meu, assim, acaba as provas, assim, acaba a rotina de estudo, vira um pouco de tédio. Então eu vou acabar cedendo, tipo, e vou reativar mais ou menos depois de janeiro. Mas eu pretendo só fazer isso depois que eu fizer as minhas provas de segunda fase. Então eu tô com muita convicção, desde o início do ano eu tô cultivando isso e eu tô conseguindo manter esse cultivo de que eu vou passar esse ano. E é uma coisa que eu percebo que faz muita diferença, tipo, que eu não tive nos outros anos, de você trabalhar. Eu me preocupei mesmo no início do ano em trabalhar isso todos os dias. Eu vou passar. Se você tiver um pouco, como que eu posso, inseguro tal,
tenta trabalhar, gente, porque essa insegurança, por mais que vocês falem, não, mas isso é um pouco ilusório, não, mas tenta trabalhar, porque essa insegurança ela vai se acumulando aos poucos, todo dia um pouquinho de insegurança, todo dia um pouquinho. Chega na prova, quando você abre a prova, tipo, essa parece que isso vira um calibre, vem tudo de uma vez. E você, tipo, se perde, você perde o raciocínio em coisas que você treinou, então o negócio é vocês trabalharem essa parte e também continuarem treinando tudo para chegar na prova automático e ganhando cada vez mais confiança quando vocês forem abrir a prova para fazer. Então eu vou pausar porque já tá ficando longo, calma aí. Então, gente, chegar na prova, começar pelas que vocês têm mais facilidade, as questões que vocês acham mais tranquilas. Eu, por exemplo, eu tenho uma linha de raciocínio para cada prova específica. Para a FUVEST eu tenho um jeito de resolver, para o Enem eu tenho outro jeito de resolver e que funciona. Então tentem treinar bastante agora isso, porque é importante que vocês cheguem na prova com um pensamento bem mecânico mesmo, assim, tipo de executar a prova. Então, treinem isso agora. Peguem um cronômetro, coloquem um cronômetro de contagem regressiva com tempo. Uma coisa que eu fiz e que eu estou fazendo também esse ano para aumentar ainda mais assim a minha agilidade, que isso daí ajuda demais. A cada prova você tenta reduzir pelo menos 5 minutos do seu cronômetro para você ficar cada vez mais pressionado com o tempo e você ficar cada vez mais rápido. Isso daí é bom porque principalmente no primeiro dia sobra bastante tempo para fazer redação. Se vocês não tiverem um modelo definido de redação, tentem produzir isso agora, tipo, tentem intensificar ainda mais a produção de textos. E eu não digo um modelo, ah, meu Deus, tipo, é uma caixinha, eu vou colocar umas partezinhas aqui, não, nada disso. O modelo que eu digo é o raciocínio de produção textual. A introdução eu começo fazendo de uma forma, eu tenho um raciocínio para produzir a introdução, os desenvolvimentos eu tenho um raciocínio e a conclusão a mesma coisa. Então, para mim o modelo é esse, é um modelo que você tem um pensamento de como criar, para independente do tema, mas você já está acostumado com alguns conectivos, tudo, não é frases decoradas mesmo, é a forma como você faz. Então treinem bastante isso que compensa. E era só isso, eu acho que eu tinha para falar para vocês. Qualquer coisa eu pauso e falo de novo. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, que eu não tenha falado muito rápido, gente. Eu realmente tive que fazer um vídeo rápido assim, correndo, porque eu tenho algumas coisas para fazer, então a edição tem que ser bem rápida mesmo, para eu postar tal para vocês o vídeo. E é isso, gente. Eu tava com saudades e eu peço que vocês divulguem o canal para as pessoas, que vocês compartilhem e que falem mesmo que eu coloquei na cabeça que eu vou passar, tipo, então, se vocês querem ver se eu vou conseguir passar, acompanhem aí o canal e eu tô determinado, tipo, eu vou entrar esse ano. Outras coisas, né? Eu consegui isenção da Unifesp, consegui isenção da Unicamp, consegui e eu consegui redução da FUVEST. A FUVEST não quis me dar isenção, a FUVEST eu não sei o que ela tem, mas tudo bem, né? Já ajuda. Eu consegui redução da FUVEST, o Enem também foi isenção. Agora falta a Unesp, eu mandei as documentações, agora vai sair dia 24 para ver se eu consigo. Aí tem FAMEM e FAMERP, que eu vou tentar redução porque eu acho que elas não dão tipo isenção. E eu vou fazer 7 provas, então é isso, gente. FAMEMA, FAMERP, Unifesp, Unicamp, Unesp, FUVEST e Enem, eu acho que eu falei todas. E é isso, gente. Desejo muita sorte para vocês. Sorte não, desejo sucesso para que vocês consigam aplicar o que vocês fizeram. E foco agora, tipo, não se dispersem. Tentem ao máximo se manterem blindados nesse momento, porque esse é o momento determinante para vocês passarem. E é isso, gente. O que tiver dando ansiedade para vocês, o que tiver preocupando vocês, tentem cortar essas coisas, tá, gente? Tentem manter-se conectados com vocês mesmos. E eu torço para vocês, torço para que todo mundo que se preparou, que se empenhou de alguma forma, consiga atingir os objetivos e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. É nóis, tá? É nóis, gente. Sucesso, foco no jaleco.